Bom, dando continuidade então, a nossa aula anterior, eu lembrei com você os conceitos de normalização, que é você preparar a arquitetura, o conjunto de tabelas e demais objetos de banco para atender a uma necessidade. A normalização ela prevê algumas regras, eu estou só simplificando para ficar mais elucidativo o nosso exemplo. Não ter redundância e não ter campos calculados, foi o que nós falamos. Dando sequência, nós falamos sobre padrões. Eu não estou ainda dizendo em padrões de projeto, que é um outro assunto que você vai estudar em programação, alguma coisa assim. Estou falando de padrões de código, comentário em código, nomes de variáveis, nomes de funções, nome de classes, documentação de especificação funcional, qual que é o padrão a ser seguido, tabelas, campos, índice e banco de dados, que é o nosso foco aqui. Qual é a convenção? E para que isso? Porque quando eu construo um padrão, eu minimizo o erro e eu facilito para que outras pessoas deem continuidade no meu trabalho com a manutenção de código. Com base nisso, nós criamos um exemplo dentro aqui do Excel, um pequeno diagrama que eu vou lembrar com vocês. Eu tenho a tabela de cliente com o ID, que é a chave primária, ou ID, nome, cidade, fone, pode ter aqui N outros campos. Eu tenho a tabela de produtos, ID, nome, descrição, preço, categoria ID, aqui começa, que eu tenho a minha primeira chave estrangeira, que referencia a tabela categoria. Percebam que eu utilizo o nome da tabela, underline, o nome do campo, que é a chave primária nessa tabela de origem. Como por padrão eu sempre coloco ID como a chave primária, ficou categoria ID. Dando sequência, eu criei a tabela de venda, que vai ter ID, client ou cliente ID, data venda, produto ID. Produto ID também é uma chave estrangeira. ID é uma chave primária. Legal. Então tá aqui, tá pronto. Só que eu pedi para você uma atividade, olha só. Eu comentei com você e eu falei o seguinte: monta uma tabela de controle, né, de contas a pagar e contas a receber. Legal, então eu vou lá. Vou voltar lá para o Excel. Eu vou começar pela tabela de contas a receber. Então vou chamar ela de conta receber. Beleza. Sim, você adivinhou. Eu já começo aqui a minha tabela. Deixa eu primeiro manter esse padrão aqui. Já começa a minha tabela com ID. Aqui agora eu vou colocar data lançamento, que foi quando eu estou lançando essa conta a receber no sistema. Para facilitar aqui, não, como eu estou aqui estou sem mouse e não vai aceitar o botão direito, não tem problema não. Data lançamento, data vencimento, que é quando essa conta vai vencer. Se é uma conta a receber, ela tem que ter o quê? Um valor. Além disso, é uma conta a receber que eu vou receber de um cliente. Então eu vou colocar o quê? Cliente ID. Deixa eu pegar esse mesmo padrão. Posso copiar isso aqui? Tem mais um detalhe. Eu também tenho que ter o que? A data pagamento. Aqui é o dia que eu estou criando esse lançamento na tabela de conta a receber. Aqui é quando essa conta irá vencer, daqui 30 dias, daqui 6 dias, daqui 60 dias. E aqui é a data que o cliente efetivamente pagou. Com base em data de pagamento e data de vencimento, eu posso calcular o quê? Juros, né? Então, além do valor, vou até descer aqui e deixar por último o cliente ID. Eu vou ter que ter o valor pago. Por quê? Nem sempre o valor pago vai ser o valor. Digamos que a conta é de R$100. A conta é de R$100. Beleza. Travou.
destravou. A conta é de R$100. Se o cliente pagou com um atraso de 10 dias e eu tenho uma taxa de juros de 3% ao mês, isso quer dizer que ele vai pagar aí 1%. Então a conta não vai ser R$100, vai ser R$100 mais 1%. Certo? Por quê? Porque 30 dias, 3%. 10 dias dá 1%. Só um exemplo. Cliente ID. Legal. Essa então é minha tabela de conta a receber. Só que eu preciso ter também uma conta, contas a pagar. Pode ser bem parecida com essa. Eu vou vir aqui, criar contas. Vamos lá, conta pagar. ID, data lançamento, data vencimento, data pagamento, valor pago. Só que agora não vai ser mais o cliente. Por quê? Porque quem vai pagar essa conta, eu vou pagar essa conta para o quê? Fornecedor. Então eu vou criar já a minha tabela de fornecedor. ID, nome, cidade, fone, N outros exemplos. Ao invés de cliente ID, o que eu vou ter aqui? Fornecedor ID. Que eu estou referenciando a tabela de fornecedores, porque eu vou pagar essa conta, pagar a um fornecedor. Ótimo, excelente. Legal. O que mais que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar em várias outras tabelas. Por exemplo, eu posso pensar na tabela de caixa. Eu posso pensar na tabela de bancos e contas. Uma coisa que eu lembrei aqui. É bom você deixar uma observação, né? Tanto na conta pagar quanto na conta receber. Eu vou dar um exemplo para vocês com um banco de dados de um mini RP completo, com um monte de outras tabelas que eu construí. Mas que é só para a gente ter uma noção. Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Não, por enquanto é só. Bancos, contas e caixa. O que é o caixa? Se a gente for pensar, vamos já tentar elaborar uma tabela de caixa aqui também, para ver se ela vai ter relação com alguma outra tabela. Vou colocar ela aqui do lado. Tabela de caixa, começa por ID, eu tenho a data do lançamento, tá? Eu tenho a descrição do lançamento. Eu tenho aqui o valor de débito, caso seja um débito, o valor de crédito, caso seja um crédito. Tenho saldo. Sim ou não? Não preciso ter o campo saldo, porque saldo é um campo calculado, né? É crédito, todos os créditos menos todos os débitos, eu vou ter o saldo. Então é só um campo calculado. Depois, por exemplo, num sistema que eu desenvolvi, eu montei uma view de banco de dados para trazer o saldo daquele dia específico. Ela já faz todo o select, o sum, o average não, mas o sum que eu precisava e tudo. Então é ID, data, descrição, débito, crédito. Esse lançamento de caixa, ele vai ter uma categoria. Por quê? Porque quando você faz um livro caixa, você pode construir o que a gente chama de plano de contas gerencial, que é o agrupamento de contas. Por exemplo, fornecedores. Tudo que eu pago a fornecedor, eu agrupo nessa categoria chamada fornecedores, para que no final eu tenha o total que foi pago a fornecedores. Despesas. Eu posso construir ali uma categoria chamada despesas para lançar água, luz, telefone, aluguel. São as despesas da empresa. Outra coisa, juros recebidos e juros pagos. Posso também criar uma categoria para tudo que for juro pago por atraso em pagamentos ou juros recebidos que o meu cliente pagou, eu jogo lá nessa categoria, que no final eu consigo somar e ter um relatório do que eu gastei com juro, do que eu recebi, etc, etc. Isso é o que? Um plano de contas gerencial. Lembrem-se que eu falo que a TI, nós falamos isso muito em gestão de TI. A TI, ela não é só um centro de custo da empresa, mas é um centro também de decisão. Então você tem que pensar em como fornecer informações legais, eficientes, informações
exatas para tomada de decisão. Então, deixa eu pensar aqui, voltando aqui no caixa, eu vou ter então a categoria desse lançamento, ID, tá? E para não confundir com categoria, eu vou ter que chamar isso aqui, para seguir um padrão, como a categoria é do caixa, vai ser caixa, categoria. Do mesmo jeito que eu fiz aqui detalhe da venda, né? Venda, detalhe, caixa, categoria. Ok? E aqui então não vai ser só categoria ID, vai ser caixa, categoria ID. Entenderam que eu sigo aqui um padrão, uma convenção na construção disso? Legal. O nosso sistema está começando a tomar corpo. Ótimo. Bom, até aqui a gente sempre trabalhou com o SQLite, não é isso? Linha de comando. Só que existe uma outra alternativa que nós vamos utilizar que se chama SQLite Studio. O SQLite Studio é um front-end. Deixa eu até anotar o nome dele aqui para vocês. SQLite Studio. Ele é um front-end para o SQLite. Então ele é uma capa mais fácil para você utilizar o SQLite. Vocês vão ver que realmente é bem mais fácil. Você entra aqui no site dele. Ele é um software livre, está hospedado no GitHub, tá? Você vai entrar aqui em download. Ó, ele é código aberto, tem um editor SQL com autocomplete, com highlighting, né? Trabalho com bancos encriptados do SQLite, posso trabalhar com vários bancos ao mesmo tempo, criar funções customizadas ou personalizadas de SQL, sequences, collation sequences, né? Também personalizadas, SQL, DDL, Story, cross-plataforma, eu posso utilizar ele, vou usar aqui no Mac, no Linux, no Windows, ele é portable, posso popular meus dados, é bacana, você quer testar, então você tem que popular uma tabela com dummy data, né, com dados lá. Você pode popular utilizando o próprio SQLite Studio. Quando a gente for trabalhar com índice, eu utilizo uma tabela de 1 milhão de registros, ela tem 50 MB, 42 MB. Só que eu não populei por aqui, eu populei com dados mais próximos do reais, é um gerador de dados, tá? É diferente. Importar, exportar, plugins, scripts, etc. Você vai entrar em download, você vai baixar qual versão que você quer. Eu baixei a versão, aqui nesse caso eu estou usando o Mac, baixei a versão para o Mac, que é o DMG. Você vai baixar aqui o SQLite Studio 321exe, que é a última versão. Vou copiar, vou colar isso aqui no Word para você. Ótimo. Baixei, instalei. Legal. Como é que eu trabalho com ele? Você vai abrir o SQLite Studio. Quando você abrir a primeira vez, ele vai te pedir qual é o idioma. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, primeiro, adicionar um banco. Deixa eu mudar para português. Ver se eu consigo mudar para português aqui, para vocês acompanharem também. Look and feel. Bom, já está português. Ah, que eu preciso dar o restart. Então vou fechar. Fechei. SQLite Studio. Ótimo. Isso, legal. Vamos lá. Database. Adicionar um banco de dados. Cara, não ficou em português, mas por quê? Vamos olhar o que está acontecendo aqui. Bom, é um software livre, né? É um bug. Então, assim, não está em português. Deixa eu ver se tem aqui Brazilian português. Não, é isso mesmo. Beleza, vamos trabalhar em inglês. Database, adicionar um banco de dados. Eu vou criar um novo banco de dados, Thiago.SQLite. Vai aparecer com o nome de Thiago, testar a conexão. Por que eu não escolhi a pasta? Vou escolher essa pasta que eu vou salvar. Eu vou salvar aqui na pasta... Ok, beleza. Wang 2020, banco de dados. Ok. Ok, não aceitou, cancela.
Vamos de novo. Por que ele não está aceitando eu criar esse banco de dados aqui? Aqui eu dei a permissão, né? De novo, adicionar. Ah, desculpa. Mas eu quero criar o banco de dados. Vou salvar como thiago.sqlite. E não eu quero abrir, eu quero criar. Vou criar na pasta... Não é essa. Vou criar na pasta tópicos de banco de dados. Salvar. Ok. O nome que ela vai aparecer é Thiago. Ok, tá aqui meu banco, foi criado. Duplo clique. Tem tabela? Não. O que eu posso fazer agora com esse banco? Eu posso entrar aqui no Tools. Eu posso abrir o SQL Editor. Legal, eu tenho aqui agora um editor SQL aqui embaixo. Posso até renomear meu código. Tá aqui, beleza. Ou posso clicar com o botão direito, criar uma tabela. Ao invés de criar com Create Table, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha tabela chamada cliente, aquela. Ótimo. Vou adicionar aqui. Adicionar coluna. A primeira coluna chama-se ID. Ela é inteira, chave primária. Ok, ótimo. Continuando. Eu vou criar mais uma coluna chamada nome. Ela é varchar 255. Eu sempre crio por padrão 255. Deixa eu ir lá no Excel olhar o que mais que eu criei para a gente manter esse padrão. Cidade e fone. Beleza. Vamos lá de novo. Mais uma. Cidade, varchar 255. Mais um. Criar fone, varchar 255. Ok. Perfeito. Acabei de criar a minha tabela cliente. Eu vou dar agora aqui o commit. Olha que legal, ele mostra para mim esse código, vou até copiar esse código, que é a query que vai ser executada. Ok. Committed change for table client successfully. Beleza, minha tabela já está aqui. Se eu der um duplo clique, já está até aberta, né? Minha tabela, está aqui minha tabela. Beleza. Estrutura, dados ela não tem ainda. Constraint, ela tem uma constraint, que é a chave primária, não tem índice, não tem trigger e não tem aqui, e aqui é o DDL, é o Data Definition Language, tá prontinho. Tá, deixa eu ir lá pro meu código, vem aqui pro meu código. Vocês se lembram que eu também preciso criar uma tabela de fornecedor? Então, eu posso criar de forma assistida, né? Igual eu criei essa tabela agora, ou eu posso, como eu dei o Ctrl C naquele código, eu vou colar aqui. Vocês estão vendo que ela é os mesmos campos? A fornecedora são os mesmos campos da tabela cliente. Só que em vez de dar o Create Table cliente, vou dar Create Table fornecedor. Será que aqui é F9 para executar? Não lembro, deixa eu ver se aqui ele mostra. É F9, Execute Query. Eu vou executar. Além da tabela cliente, eu criei também a tabela fornecedor. Ótimo! E o que é legal, tá? Eu estou nesse editor de código, eu posso vir aqui e colocar o que? Comentários. Não? Exercício 1. Criar as tabelas, por exemplo. Tá? E aqui agora eu posso dar continuidade. Para que isso aqui é interessante? Porque eu posso entrar aqui no Teams, dentro de tópicos avançados de banco de dados. Eu tenho aqui as tarefas. Eu tenho as listas de exercícios para serem entregues, né, da 1 acho que até a 8, salvo engano, é só ele abrir aqui. Não tem problema não. Eu pego direto aqui dentro de tópicos avançados, que eu também tenho essa lista aqui. Vamos pegar, por exemplo, a lista 3. Deixa eu abrir a lista 3, ver se ele abriu aqui. Abriu aqui também. Né? A lista 2, para entregar no dia 22 de agosto. Lista 3, dia 5 de setembro e por aí vai. Vou pegar a lista 3.
exibição de aluno. Ok. Só para ver o que você pode fazer para poder trabalhar dentro do SQLite. Vai facilitar muito a sua vida na hora de resolver os exercícios. O que você vai fazer? Esse aqui eu ainda estou pedindo para você fazer no SQLite, tá? Os próximos já vai ser no SQLite Studio. Mas se você quiser fazer no SQLite Studio também não tem problema. O que você faz? Você pega todas as atividades, copia, vem aqui para dentro do SQLite Studio. Deixa eu até criar aqui uma diferença. Isso. Cola esses exercícios lá para poder. Eu até já colei, né? Vamos olhar como é que ficou. Isso. Só que assim, como eu copiei de um PDF, como eu copiei do PDF, ele ficou errado. Mas você pode o quê? Você pode colocar aqui todo o código. Também aqui, esse PDF meu é da... Copiei de uma máquina Mac. Se você fizer essa cópia lá para o bloco de notas e corrigir depois jogar aqui. Mas assim, ó, execute o SQLite. Cria uma tabela de um nome de aluno, com o nome de aluno. Você já pode vir aqui e digitar create table alunos ID. Vamos ver o que eu estou usando ali. Eu estou usando integer, né? Primary key. ID integer. Nome. Vou pôr text para não ter que colocar padrão. Fechou? Ponto e vírgula. E já marca. Executa. Ele já criou minha tabela alunos, está aqui pronto, certo? Passa para o próximo exercício, 4, 5, 6, 7. Você vai mantendo toda a resolução aqui. Para que isso? Você pode vir aqui, salvar essa resolução, ou melhor, solução lista 3.txt. Você pega esse arquivo txt, é o que você vai me enviar depois. Então, facilita. Se eu quiser fazer uma alteração na tabela, eu posso bater o botão direito, Edit Table, adicionar uma coluna, criar um índice, uma trigger, etc. Eu posso também popular essa tabela, Populate Table, vamos fazer o teste. Tiago, tabela alunos, eu quero popular 100. Então o ID vai ser uma sequência que começa no 0, não, vai começar no 1, o primeiro código é 1, ok. E o nome? O nome vai ser Dictionary. O que tem aqui no Dictionary? Eu posso pegar um arquivo aqui de teste. Não, então eu vou criar aqui Random Text, texto randômico. Mínimo 4, máximo 20, como se fosse o nome das pessoas, né? Ok, populate. Beleza. Será que deu certo? Isso aqui é só um teste, né? Select tudo from alunos. Ponto e vírgula. Executo. Tá aqui, ele já populou. Como se fossem nomes, né? Perfeito. Depois nós vamos falar mais sobre isso daqui. Então aqui eu tenho Database, Structure, View, Tools. SQL Editor é onde você vai trabalhar quase o tempo todo. E aqui você pode também trabalhar aqui de forma interativa. Lembrando que eu posso abrir um novo aqui também. Como que é aqui? Isso, ó. Acho que aí no Windows é Ctrl E. Eu abro um segundo código. Por exemplo, essa aqui eu posso vir aqui e colocar aqui lista 4. E se você fechar e abrir, já vai estar tudo aberto aqui. Tá bom? Então é isso. Lembrando que quando você faz um insert, você vai ter que dar um commit. Cadê? Não, já está com o auto commit ligado. Perfeito. Então é isso. Será que está com auto commit? Fazer mais um teste aqui. Database, SQLite Preferences. General. Ok. Aqui eu tenho execute. Tá. Tabela alunos.
Vamos lá para os dados. Aqui, perfeito. Se eu faço uma alteração, alterou. Só que ele ainda não salvou, porque para salvar eu tenho que dar o commit. Certo? Pronto. É isso. Então, o que nós fizemos nessa aula? Nós criamos aqui, alteramos a nossa estrutura, instalamos o SQL Studio e trabalhamos no SQL Studio. Mostrei para vocês que você pode abrir o SQL Editor pelo Tools SQL Editor e pode criar as tabelas de forma interativa, que foi que nós criamos a de cliente, ou programada, que eu peguei pronto já o DDL da fornecedor e criei. Ah, você não lembrou de copiar? Dá um duplo clique aqui, por exemplo, em alunos, DDL, você tem o código. Duplo clique em cliente, DDL, você tem o código do cliente. Mesma coisa para o fornecedor. Ah lá, tem o código. Posso copiar. Certo? É isso daí. Lembrando que é um recurso que você pode utilizar, mas é claro, é legal você usar o Create Table até se acostumar com ele. Bom, a gente continua na próxima aula. Até já!